Fala, pimpolhos do sexto ano, aqui quem fala é o professor Leonardo e hoje nós vamos fazer uma aula de finalização aqui do nosso primeiro livro, ok? Nós vamos na próxima aula já entrar no segundo, né? Finalizar esse nessa aula. Galerinha, na aula passada nós conversamos sobre a questão do espaço rural, né? Do campo e suas problemáticas. E a gente definiu que esse espaço ele era constituído não só espaço rural, mas o espaço completo, né, geográfico, ele era constituído em dois para melhor análise, que era o espaço rural e agora nós vamos ver o chamado espaço urbano. Então, nossa aula de hoje, ela vai ser uma aula mais breve, uma aula de fechamento, para a gente compreender o espaço urbano e fazer um link com o espaço rural, ok? Então vamos lá para a definição, página 192, que o livro traz sobre espaço urbano. O espaço urbano se caracteriza, em geral, pela presença maciça da população e da infraestrutura necessária para a subsistência dessa população. Prédios, automóveis, asfaltos, áreas comerciais em geral, condomínios, vilas, lixo, são concomitantes à presença da população. Com a produção acelerada da indústria, o mercado consumidor e a própria economia encontram novas necessidades de serviços, gerando novos postos de trabalho. Ou seja, em tempos de pandemia que a gente não quer ter aglomeração, o conceito de espaço urbano é a aglomeração de pessoas. Quanto mais pessoas dentro de um espaço, mais próximas, elas geram uma demanda específica de crescimento e produção, principalmente industrial, de locomoção, de convivência, completamente diferente aí do espaço urbano, certo? E de onde é que vem essa questão rural, né? A gente remonta essa questão num ponto de vista histórico que vai perpassando eras até essa formação que a gente tem hoje. Vamos acompanhar a formação. O espaço urbano está ligado diretamente à questão do conceito de cidade e de vila, esses dois conceitos. Da vila vem a cidade, da cidade a macroestrutura urbana. A palavra urbana advém das primeiras cidades encontradas na antiguidade, Ur e Babilônia. Tais cidades tinham funções diferentes das cidades que hoje conhecemos. Em geral, as cidades da antiguidade eram reservadas para determinadas classes sociais, isto é, reis, religiosos e guerreiros. Eram os principais habitantes do meio urbano. Era como se fosse uma cidade administrativa, né? Durante o sistema feudal, isso vai mudar, né? A cidade era o castelo, onde se protegia a monarquia e o clero, e seus arredores era prática a permuta de objetos e alimentos. A cidade era o centro das relações de poder e comando dos campos. Aí que vai haver a grande mudança, que é o período da Revolução Industrial. A população era majoritariamente rural, mesmo com a necessidade de capital humano para grandes navegações, onde as regiões portuárias se tornavam grandes centros mercantis. Então começa a ter uma migração do campo para a cidade. É o que a gente vai chamar de êxodo rural, ok? Então, até a primeira revolução, a questão do mundo era muito rural, né? Até a primeira revolução industrial, o setor terciário, de prestação de serviço, a terceira parte disso, era que diferenciava o espaço rural do espaço urbano. Com o advento da máquina e a transformação do modelo de produção, as cidades se transformaram em grandes centros industriais. Devido a isso, a população migrou para os centros urbanos à procura de emprego. Ou seja, a partir do momento que há a questão do maquinário, a questão do desenvolvimento das grandes indústrias, há a questão da mão de obra. E com várias questões, e cada local houveram questões específicas. Por exemplo, na Inglaterra, houve um porquê de haver uma grande migração do campo para a cidade. Mas basicamente o campo ele não estava mais atendendo à demanda populacional. Então esses indivíduos foram meio que forçados a sair desse campo e se aglomerar nas cidades, né? Principalmente ao redor das fábricas que estavam surgindo nesse período. E aí, com esse passar do tempo, a gente chega já nessa chamada terceira revolução industrial, que é uma questão já muito mais tecnológica,
puramente dita, e essas relações entre tecnologia, produção, campo, cidade, elas ficam mais estreitas. Por exemplo, a biotecnologia, né, implementada nas grandes fazendas do Brasil, nas grandes produções agrícolas, elas estão hoje muito fortes, né? A tecnologia nesses meios de produção, elas se intensificam cada vez mais. E aí, a grande questão que são as problemáticas desse espaço urbano, né? A gente pode enumerar várias delas, mas a principal é a questão da discrepância social, né? Da questão do saneamento básico, da questão da moradia, distribuição de moradia para as pessoas, a própria questão da educação do lixo, né? Como é que se lida com um volume de lixo tão grande, como é que se lida com um volume, uma demanda tão pequena de salários, né, para essas pessoas, em uma produção em uma larga escala. Então, todos esses problemas eles são multifacetados e colocados aqui para a gente dentro da questão desse espaço urbano. Espaço rural, ele tem problemas? Tem, são outros que a gente já discutiu lá, questão conjuntural lá. Mas aqui a aglomeração dessas pessoas fez com que surgissem novos problemas que anteriormente no mundo rural não havia, né? Por exemplo, como uma questão simples, que é a questão do nosso saneamento básico, ou a própria questão, né, como eu tinha falado, de emprego, certo? De produção, porque aqui você, no espaço urbano, você sempre vai estar atrelado a, né, ou a grande maioria, né, ao emprego formal, né? Você não produz, você vende a chamada mão de obra, né? Sua mão de obra é vendida, você não produz um produto, você ajuda a empresa a produzir um produto que lhe vende, ok? Então, pimpolhos, é isso, né? Eu quero que vocês façam a atividade da página 196 até a página 200. Um abraço, até a próxima.